Bom, depois de muito estresse, depois de, acho que o pior ano da minha vida, passamos de 2020 e 2021, que parece que foi um gigantesco ano, e chegamos a 2022. Foi um ano ruim também. Foi indo muito mal, foi indo, muito ruim, né? A minha vida particular, não vou entrar nesse mérito, porque aí nesse meio tempo eu comecei a namorar e fui tendo coisas muito maravilhosas, mas a nível nacional, o alívio só veio no fim do ano, quando o Lula foi eleito, porque o Brasil perdeu na Copa, que eu esperava que não acontecesse. Mas eu fui avisado. Eu fui extremamente iludido pelos meus próprios pensamentos. E porque eu quis, porque assim, ninguém disse que era pra mim confiar em mim. Eu não entendo de futebol, eu não assisto futebol e eu tinha certeza que assistindo todos os jogos da Copa eu ia entender cada time e que em algum momento eu ia, né, entendendo todos os times, ia falar, isso aqui é mais forte que isso aqui e isso aqui. Tipo quando aquelas conversas de escola que você fala assim, mas esse menino bateu em tal menino, e eu apanho dele, então eu bato nele, tipo, sabe? E essas coisas assim. Não precisa saber, não precisa entender, mas é assim que funciona, né? E aí, foi isso. Não, perdemos, tá? Não importa. A Copa não importou. A única importância que ela teve foi me dar alguns momentos aí de descanso. E, e foi isso. Eu só achei que eu ia ver um X e não vi. E o que rolou é que. Deixa eu só falar disso antes, né? Tiveram, acho que 6.000 pessoas que morreram na construção aí dos estádios. Então, só que prestando as minhas condolências a toda a família que não entende, não vai ouvir esse podcast, mas que você saiba disso também, que tenha noção de que todo aquele espetáculo foi doentio também, sabe? Aquilo ali não tinha nada de belo. Era pra, tipo assim, a consequência daquilo não, também não compensa, sabe? Podia ter acontecido de formas diferentes, podia ser em outro lugar, mas não vou entrar nesse mérito porque não entendo muito, não sei muito do que rola dentro de toda essa organização futebolística, mas eu sei que foi escroto ter morrido ali. Acho que foram, pelo que eu vi de matéria, 6.000 pessoas. Eu não sei se eram todos filipinos ou de outros lugares também, mas eu sei que tiveram filipinos e outros países, assim. Mas eu não sei se, tipo, os 6.000 foram das Filipinas, sabe? Mas era um negócio assim, tipo, eles contratavam as pessoas, traziam de outro país, colocavam para trabalhar lá em condições subhumanas, e aí, tipo, morriam de calor, porque é que nem eu falo pro meu primo, tipo, antes de ter ar-condicionado no chão, alguém teve que colocar o ar-condicionado. E antes de ter o ar-condicionado, tipo, era calor pra cacete, né? Então, quem vai colocar o ar-condicionado passa esse calor desgraçado. E é isso. Só isso que eu queria dizer antes, que é muito mais importante do que realmente os malucos lá jogando futebol, que é, mais uma vez, o capitalismo acabando com o dia. E aí, mas esse episódio é pra ser o alívio, né? Que vencemos a primeira batalha, só tiramos o Crápula de lá, né? Só conseguimos deixar o cara não ser o primeiro presidente. O cara foi o primeiro presidente a não conseguir reeleição. Esse é o nível de rejeição. E eu tava com medo. E eu tenho medo porque foi parelho. Foi, tipo assim, muito próximo, sabe? A questão da eleição foi, tipo, números muito próximos que não poderia
Acho que eu vou falar enquanto eu lavo a louça. Eu espero que o áudio não fique horrível. Se ficar, é sobre isso também. Eu não vou fazer isso não. Não vou porque vai acabar com o meu dia. Chegou perto, entendeu? Não era pra chegar perto. Era pra ser de muito, sabe? Era pra muita gente ter olhado pra esse maluco e falado assim: não vai voltar. Não vai voltar. Mas não. E aí eu entendi de novo aquele negócio que me faz questionar a minha existência e a realidade que eu vivo, que é tipo, o que é a realidade? Porque eu tô vendo uma coisa e o pessoal tá vendo outra. O pessoal tava dormindo durante 4 anos, saca? E aí eles também acham que eu tava dormindo durante esses 4 anos ou durante esses 15 anos e eu simpatizo com essa pessoa, não simpatizo no sentido de gosto. Eu tenho empatia, sabe? Eu consigo entender porque eu sinto isso. Eu sinto isso pela pessoa, então a pessoa deve sentir isso por mim, porque como eu votei no Lula, se o cara foi um ladrão, entende? É nessa vibes. E eu entendo porque eu olho pra essa pessoa e falo, como você votou nesse maluco se ele é um genocida, né? E aí, a gente tá falando aqui de, mais uma vez, aquele negócio que aconteceu com a Dilma, mas que acontece até hoje com o Lula. E acontece até hoje com a Dilma também, mas é que com a Dilma é menos porque ela não tá em relevância, tipo, tanto quanto o Lula, né? Porque com o Lula hoje a gente já entende que não. Tipo assim, foi anulado o processo contra ele, e não é que ele foi inocentado depois de ter um processo, e aí ele foi julgado inocente, mas que simplesmente ele tem o direito a. Como que fala? É a Constituição garante que você, se você não, se não tem prova contra você, você é inocente até que se prove o contrário, sabe? Aquele papo assim. É basicamente isso. Ele é tão inocente quanto eu, por exemplo, que nunca fui investigado por qualquer coisa. Então, ele é inocente até que se prove o contrário. E é isso. Porque foi anulado a situação dele. Mas o ponto, minha crítica contra ele não é nem questão de corrupção e tal, é a crítica que também eu encontrei nos Comuna, que é o cara poderia estar muito mais radicalizado. O cara poderia ter voltado para a base, como disse o Mano, na época que o PT perdeu a eleição. Como foi a minha crítica, por exemplo, ao Haddad naquele episódio antes do anterior, que é isso, tipo, não ter conexão, não ter tato com o eleitorado. Tipo, entra lá em contato com a quebrada, entende qual que é a necessidade real e faz alguma coisa. Não pinta a calçada de vermelho falando que é uma ciclovia, mas faz alguma coisa ali que realmente faça sentido. E isso foi o que o PT, isso ilustra basicamente a nível nacional que o PT fez para se lascar, né? E para eleger também o Bolsonaro. Qual é a culpa do PT na eleição do Bolsonaro? Como eu já tinha dito também anteriormente, ao invés de fazer militante político, ao invés de fazer pessoas que vão olhar para essa cena toda acontecendo e falar assim, a gente tá ali, temos que tomar os meios de produção e não sei o que e tal, ao invés de fazer a galera entender toda essa situação, ficaram tipo assim, não, PT, 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 não importa o resto da esquerda, é o PT. Não, tipo, tinha que radicalizar a galera para não deixar a burguesia crescer. E basicamente está em muito contato com a real necessidade do povo. E esse foi o discurso do Mano Brown para o PT na época que o PT perdeu a eleição com o Haddad. E aí, esse é o ponto, entende? Eu não tô vendo o Lula, né, chegar lá na quebrada, tipo, pegar essas reivindicações. Eu já tô vendo muito mais do que eu esperava ver, né? Assim, tem uma leve radicalizada mais do que eu esperava ver, mas não o que eu gostaria que fosse. E basicamente eu já tenho entendido, e como eu disse, essa é a parte do alívio, esse episódio todo é sobre o alívio que passou depois da eleição.
é que agora a gente pode ir mais fundo, né? Chegar mais para a esquerda, porque tava ali na extrema direita, agora a gente puxou aqui e o Lula tá no centro, né, pô? Porque fez uma coalizão e a ideia que os Comuna passa não é através de eleição que a gente vai conseguir, né? E não é com golpe de Estado, não é nada do tipo. É realmente revolução, questão de a classe tomar consciência de classe para poder tomar o poder do povo. E aí o povo vai decidir o que é melhor para o povo. E isso não é de jeito nenhum criminoso, entende? Isso não é xingar ninguém, isso não é falar que, ai, meu Deus, eles querem igualdade. Meu Deus do céu, eles querem que as pessoas tenham as mesmas condições de vida. Meu Deus, como pode? E aí o problema de tudo isso é como esse discurso é passado pelas mídias, pela Globo, por todas essas questões. Assim, a gente é bombardeado para acreditar que a gente um dia que a gente, nem que um dia a gente vai ser uma Globo da vida, mas que a gente tem que zelar pelo que é da Globo, sabe? A gente tem que zelar pelo que é dos burgueses. A gente tem que respeitar todas as barbáries que eles fazem contra a gente. E esse é o ponto. É isso que causa revolta. E tem que revoltar. E não é uma questão de você sair no soco com uma pessoa, não é você bater em burguês na rua, não é sobre isso. É sobre você entender que você não é igual ao burguês. Você não é igual ao burguês. E eu sei que você não é igual ao burguês porque você está me ouvindo. Já faz, sei lá quantos episódios, nem sei qual que é esse, acho que é o 8º. E o ponto é que se você não é igual ao burguês e preza pelo burguês, você está prezando contra você mesmo. Porque é tipo assim, meus pais, vamos falar da minha vida. Meus pais trabalharam muito ao longo dos anos. E hoje, eles diminuíram a condição de vida para continuar tendo basicamente a maioria das coisas. Para não, né, não é que a gente passa necessidade de alguma forma, nunca passamos, né? Meus pais, eles conseguiram, em certo ponto, dar uma qualidade de vida boa para mim e para os meus irmãos. E por muito tempo eu fiquei muito confuso com isso. Eu achava que eu não poderia ter várias coisas. Eu achava que eu não... Tipo assim... Eu achava que era rico. Eu achava que eu era muito mais rico do que eu realmente sou, entende? Não sou rico. Esse é o ponto. E claro que eu também não sofro o que uma pessoa realmente que está ali na linha da pobreza, que não tem condição de nada da vida, de ter uma casa, ter uma moradia, ter uma rede de família que vai dar uma base e tal. Eu não estou nessa condição também, mas eu estou muito mais próximo disso. E eu vejo isso hoje, mas eu não via há tempos atrás, porque esse é o pensamento que a burguesia coloca, que é você tá lutando para um dia chegar aqui, você tá muito próximo. Vem para cá, trabalha muito, acorda às 6, trabalha enquanto eles dormem e você vai chegar aqui. Eu tenho certeza que você vai. E aí você trabalha por 50 anos, e aí você trabalha por 60, por 80 anos e você vai chegar. Eu prometo para você que você vai chegar aqui. E você nunca chega. Nunca. E aí você deixa o que você fez pelos 80 anos pro seu filho. E aí seu filho pega tudo que você fez por 80 anos e vai também tentar chegar naquilo ali. Ele vai olhar e vai falar assim, burguesia. Cresci na burguesia vendo meu pai trabalhar muito e vou também nisso aqui, né? Vou trabalhar muito e não sei o que e tal. E um dia eu vou chegar lá. E adivinha só, passaram-se 2 gerações. Eu não estou falando só de 2 pessoas. Eu estou falando que esse rapaz que trabalhou até os 80,
ele teve uma mulher e ele teve o filho que está continuando essa geração. E aí a gente já está falando de várias pessoas nessa família. Porque não é simplesmente esse rapaz, sabe? A, a dinâmica do trabalho, de você ter alguma coisa, ela vai passando de um para o outro. Tá todo mundo dentro desse negócio de tipo assim, você vai conseguir, confia, vem pra cá. E você nunca consegue, você nunca alcança. Meu pai nunca alcançaria, sabe? E aí agora ele tá em ponto de viver a vida dele, mas ele já tem quase 60 anos. E eu não quero começar a viver minha vida aos 60 anos, mas é o que vai acontecer. E muita gente nesse Brasil é a mesma coisa. Não gostaria de começar a viver a vida depois dos 80, porque é só aí que você vai ter que você vai conseguir desfrutar aquilo que você acumulou durante a vida toda. E se você não acumulou, que pena. Passa fome quando estiver mais velho, porque você não vai conseguir trabalhar. E aí você vai ter que ficar encostado, mas você não guardou dinheiro a vida toda, problema seu. E isso é desumano. Isso é desumano. E aí você tem que achar isso tranquilo, achar isso de boa. E eu não consigo olhar para os meus pais e falar que tá tudo bem, entende? Olhar para eles e falar assim, não, tudo bem, eu vou continuar aqui, eu vou trabalhar a vida toda também, quando eu tiver 60 anos também, eu começo a pensar em viajar, em ter uma casa. E eles conquistaram muita coisa dentro desse sistema, mas não é nem de longe conforto, sabe? É tipo assim, é o mínimo. É o mínimo que deveríamos ter, todo mundo. E não é porque eu sou descontente com as coisas. Não, é que eu queria isso para todo mundo. É que eu queria isso para a pessoa que está morando na rua. Que nem eu falei antes da Rua Augusta. Que eu chego lá e vejo os caras trocando ideia sobre o que deveria ter mudado, como as coisas vão mudar agora com o Lula. Eu quero que eles tenham noção de que eles podem... esses prédios que estão lá no meio, a gente tinha que estar... torcendo, não é nem torcendo, é a gente lutando, mas é que eu não tô lá naquele pessoal ali que vai poder fazer alguma coisa para poder colocar a pessoa lá dentro, porque eu não tenho vínculo, né, mas aí quando acontecem trabalhos como o MTST, quando acontecem trabalhos que vão expropriar esse lugar que não está tendo, né, não está tendo de forma alguma um trabalho social. Um prédio inteiro, abandonado, vazio, sem ninguém morando, simplesmente existindo, para que outros prédios tenham mais valor do que ele. E, basicamente, ele poderia estar abrigando todas aquelas pessoas que estão morando na rua. Um prédio daquele já abriga todo mundo daquela rua. E aí, mais alguns prédios, vários que tem em São Paulo, poderiam estar abrigando todo o resto da população que está em situação de rua. Mas não... Como assim a prefeitura simplesmente vai dar isso para as pessoas? Elas têm que conquistar, porque eles são vagabundos, porque não estão trabalhando porque não querem. E isso é de uma crueldade, isso é de uma safadeza que se não te estressa, se não te revolta, se não te faz querer mudar as coisas, sinto muito, mas você é apático, você não se sentir incomodado com isso e não querer ver a mudança acontecer, isso simplesmente te torna tão ruim quanto eles, sabe? Quem cala consente. E eu tô extremamente incomodado, por mais que esse seja o episódio do alívio, eu tô extremamente incomodado porque eu não vou adiante com o que eu posso fazer. E eu não sei o que eu posso fazer. Esse é o ponto. Eu sei, de certa forma, em certo ponto, o que eu quero. Eu quero ajudar pessoas, eu quero, de alguma forma, arrecadar dinheiro, comida e não sei o que, e levar para alguém que precise, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei com qual rede eu vou me alinhar para poder ter esse trabalho, de certa forma, que não desvirtue, sabe? Entrar em contato com pessoas que realmente queiram fazer isso também. E buscar uma rede que também ajude outras pessoas, mas que efetivamente ajude, e as pessoas que de fato precisam.
que não saiam, que não usufruam de uma coisa que é real e necessária para uma sociedade que está doente, simplesmente por safadeza também, entende? É para não sair por cima, mas é isso. Esse é meu incômodo no momento. Eu busco loucamente por onde eu vou começar. Onde eu vou começar. Porque eu já entendi que eu não vou ser teórico. Eu já entendi que eu não vou estudar, não vou ler livro e tal, mas eu já tenho a sementinha na cabeça. Eu tenho a sementinha que me fala assim, você já sabe o que revolta. Sinta-se revoltado com isso e faça alguma coisa para mudar. Mas fazer o quê? Essa é o meu incômodo atual. E o resto, a gente se fala daqui a pouquinho.